Oi, gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula de Sociologia. Hoje é retomada. Eu sou a Aline de novo, né? Vocês já estão acostumados comigo nessa altura do campeonato. Vamos para a nossa aula. Hoje vamos retomar então os principais temas do trimestre, que foram... Aqui está como preconceito e cultura, né? Mas a gente sabe que a parte de cultura lá, pensando em indústria cultural, consumo e tudo mais. E aí, a parte de preconceito, a gente estudou discriminação, intolerância, questão de gênero, várias coisinhas aí. E hoje a gente vai retomar, são conteúdos importantíssimos. Então, se você perdeu alguma coisa, vai lembrar ou vai aprender agora. Vamos lá, então. Lembrar vocês do Classroom, né? Responde lá o exercício para ganhar presença e não levar falta. Bora lá então. Nesse segundo trimestre, estudamos diversos temas como indústria cultural, consumo, preconceito, discriminação e intolerância. Hoje vamos rever um pouco deles. Começaremos com indústria cultural. Falamos bastante, então vamos lá. Vimos que nos dias de hoje as culturas são influenciadas tanto pelos costumes locais como por dinâmicas que tendem a uniformizar as expressões culturais pelo mundo. Tá, então vocês lembram que lá no comecinho do outro trimestre ainda, vocês estudaram cultura, mas em outro sentido, né? Era cultura lá como saberes e costumes de cada povo e tal. Então agora, nesse trimestre, a gente entrou num outro viés de cultura, que é quando tentam uniformizar a cultura para vender. Então a cultura vai se tornar mercadoria e padronizada, né? Então para o mundo todo vai ser vendida um tipo de cultura. Vamos com calma. Hábitos culturais são influenciados por modismos e estímulos ao consumo que é proporcionado por um sistema de produção e ampla circulação de mercadorias. Então é isso, então estímulos ao consumo, o tempo todo isso pra gente, né, comprem coisas através das propagandas ou os próprios produtos culturais, né, quando estamos falando de filmes, músicas, séries, novelas e tal. Esses hábitos recebem influência dos meios de comunicação que alcançam milhões de pessoas com a proposta de informar, entreter e eventualmente educar. Então, a gente falou dos meios de comunicação, dos tradicionais e dos contemporâneos, TV, rádio, internet e tal, e como que cada meio tem o seu estilinho de propagar a cultura de massa, né? Então, a gente falou lá e que tem esse intuito de informar, tipo jornais, né, e tal, e de entreter, mas até de educar. Então, a gente vai aprendendo coisas com o que a gente assiste, né? E é isso. Os meios de comunicação de massa, então, TV, internet, etc., são veículos de ampla difusão porque atingem a massa, ou seja, uma grande, indeterminada quantidade de indivíduos que congrega-se no mesmo interesse. Então, todo mundo lá assistindo a mesma coisa. E cultura de massa é produzida pelos meios de comunicação de massa e pautado por interesses comerciais, então é transformada em mercadoria. Então, cultura de massa e meios de comunicação de massa. E vamos de quiz sobre isso. Qual afirmativa corresponde corretamente à relação entre cultura de massa e os meios de comunicação de massa? Letra A. Os meios de comunicação servem apenas para ampliar a cultura de massa e difundir hábitos de consumo. Ou letra B. Para que a cultura se torne mercadoria para a grande massa, necessita de meios de veiculação que atinjam esse público. Tempinho para vocês responderem. Resposta letra B, né? Para a cultura que se torne mercadoria, para a massa necessita de meios de veiculação que atinjam esse público. A letra A está errada porque está dizendo que o meio de comunicação serve apenas para ampliar a cultura de massa. E não é só por esse intuito, né? Então, vamos continuar. Os produtos culturais, filmes, músicas, etc., se assemelham aos industriais, fabricados em série e distribuídos amplamente, facilitando seu acesso. Isso estimula o público a esperar lançamentos de música, filme, equipamentos de som e de imagem que se tornam bens rapidamente obsoletos diante de modelos que incorporam novidades e outros recursos tecnológicos. Então lembra lá que a gente falou que tem isso de ser um produto pela indústria, né, fabricado em grande escala e que tem essa coisa de
a gente querer sempre mais, né? Então lança um filme, a gente quer o próximo, lança um celular, a gente quer o próximo com uma câmera melhor. Então é tudo esquematizado para a gente continuar comprando e comprando. E vamos de questão sobre isso. O ensaio Indústria Cultural, o esclarecimento como mistificação das massas, de Theodor Adorno e Max Horkheimer, publicado em 1947, é considerado um dos textos essenciais do século XX, que explicam o fenômeno da cultura de massa e da indústria do entretenimento. Um ponto decisivo para a compreensão do conceito de indústria cultural é a questão da autonomia do artista em relação ao mercado. Então, vocês lembram que esses autores aí são bem importantes, foram os primeiros caras a pensarem nesse termo indústria cultural? E aí, uma definiçãozinha, né, do livro todo deles. E sobre esse conceito, é correto afirmar. Então, analisem aí as alternativas e respondam pra gente. Resposta letra C. A obra de arte se identifica com a lógica de reprodução cultural e econômica da sociedade. As outras alternativas traziam questões mais ali sobre o contrário disso, né? Que a arte não tem nada a ver com a lógica de mercado. Então é isso. Vamos continuar. Agora a gente tá sempre falando dessa coisa do consumo junto com a cultura, né? Agora a gente vai entrar mais na parte do consumo. Charge da Mafalda, né, para não perder o costume, hoje em boa definição. A Mafalda: oi Miguelito, coisa boa na TV? Miguelito diz: acabei de ligar, mas parece que se você passa desodorante, depois come salsichas e aí compra uma máquina de lavar roupas, só não é feliz se for muito idiota. Então, o que tá dizendo ali, né? Que as nossas propagandas e toda a mídia, a gente está o tempo todo vendo que se a gente comprar várias coisas, a gente vai ser feliz, né? Você tem que ter um carro legal para você ser uma pessoa legal. Basicamente isso, né? Tá, e aí, pra gente fechar esse conteúdo de indústria cultural, eu fiz uma parodiazinha bem bobinha, né? Eu já toquei outras vezes pra vocês, mas eu toquei músicas que existem. E no primeiro ano eu fazia paródia, então pra vocês não me cobrarem e pra decorar esse conteúdo e nunca mais esquecer, fiz uma parodiazinha com um produto da indústria cultural, que é a música do filme Frozen. Então a gente vai cantar uma paródia com Livre Estou, né? Todo mundo conhece Livre Estou, Let It Go e tudo mais. E aí, gente, vexame, mas vamos lá, né? Vamos ver o que acontece. Vamos lá, vamos lá. Vou ler porque senão eu vou cantar Neve Branca. Profundo, gente. Vamos lá então. Gostaram? É isso. Consumo, indústria cultural, não vamos esquecer. E é isso. Vamos de questão então. Falava-se antes de autonomia da produção significar que uma empresa, ao produzir, buscava manipular a opinião pela via da publicidade. Assim, o fato gerador do consumo seria a produção. Mas, hoje, as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes mesmo de produzirem os produtos. Um dado essencial do entendimento do consumo é que a produção do consumidor hoje precede a produção dos bens e dos serviços. Vamos lá. O tipo de relação entre produção e consumo discutido no texto pressupõe o ou a. Vejam aí qual é a resposta certa. E aí, o que vocês responderam?
C, sei que vocês responderam a letra C, que é criação de novas necessidades. Era disso que o texto estava falando, que falamos também nas aulas, que é isso, né? As indústrias estão tentando o que antes era primeiro ver o que as pessoas querem comprar para depois fazer, agora eles produzem quem vai comprar, né? É só a gente pôr essas ideias nas pessoas que elas vão quererem comprar as nossas coisas. Basicamente isso. Veremos mais agora sobre o consumo. Com o estabelecimento do capitalismo, as cidades se transformam em polos industriais. A população urbana aumenta e se torna alvo do mercado. Assim, seus integrantes tornam-se consumidores em potencial, o que é consequência de um barateamento da mercadoria industrializada produzida em série. Então, falamos bastante disso, né? Agora, a população, quando chega o capitalismo, né, a população inteira se torna, né, ali um consumidor em potencial. Sociedade de consumo. Então, nas aulas de consumo, a gente falou de algumas definições lá do consumo, além desse histórico, né? Então, que geralmente tem a ver com satisfazer as necessidades humanas e tal. E aí, falamos de sociedade do consumo, que é um termo que representa os avanços de produção do sistema capitalista que se intensificam no século XX. Então, lembram lá que a gente falou que surgiu lá nos Estados Unidos, principalmente, quando começou a ser, tipo, bonito consumir, né? Quando começou a ser legal, assim, vamos produzir muito, e essa produção em série e tal, então a gente vai produzir bastante, todo mundo vai comprar cada vez mais, e é isso, vou continuar aqui, daí já falo. O desenvolvimento econômico e social é pautado pelo aumento do consumo, que resulta em lucro ao comércio e às grandes empresas, gerando mais empregos, aumentando a renda, o que acarreta ainda mais consumo, né? Então, falamos disso, né? Também, que cada vez mais o lucro ali tendo em vista, né? E o que vai gerar empregos, aumentar a renda e tal, mas uma ruptura nesse modelo representaria uma crise, pois a renda diminuiria, o desemprego elevar-se-ia e o acesso a elementos básicos seria mais dificultado. Então, ali está falando como se nunca acontecesse, né? Mas a gente sabe que sempre acontece. Então, no nosso sistema capitalista, a gente vive tendo tipo uns ciclos de crise, né? A crise econômica de 2008, crise econômica de não sei quando. É quando isso acontece, né? Meio que quebra ali o que está acontecendo, aquele ciclo de gera emprego, e a galera ganha mais, e aí consegue comprar mais, e tananana. Mas, às vezes, isso é rompido. E aí, é isso que está dizendo aqui. Quando isso rompe, né, a renda diminui, o desemprego aumenta e o acesso a elementos básicos é dificultado, né? Então, a gente sabe que isso vai acarretando desigualdades também. Por mais que tenha esse conceito cíclico, a gente sabe que enquanto tem gente que pode consumir demais, tem gente que não consegue consumir o básico, né? Como comida e água e tal. E tirinha da Mafalda de novo. Troque pela ultramoderna linha de cozinhas, lavadoras, geladeiras, exaustores, secadoras, condicionadores de ar, televisores, liquidificadores, espremedores, aspirador de pó, etc. Ela estava ouvindo ali a propaganda na rádio, né? Daí ela pensa, bom, e quando a sociedade de consumo chegar à saciedade de consumo, hein? Então, já pensaram nisso? Quando a gente saciar de consumir, o que vai acontecer, né? É o tempo todo essa lógica de vamos comprar, né? E vamos de quiz. A sociedade do consumo está posta desde sempre na sociedade. Por isso, se trata de um sistema eficaz visando o lucro e o fim das desigualdades sociais. A afirmação é falsa ou ela é verdadeira? Tempinho para pensarem. E aí, a afirmação é falsa, né? Então, tá dizendo ali que esteve desde sempre na sociedade, essa tal da sociedade do consumo. E não foi assim, né? A gente estudou lá que foi só com o início do capitalismo, bem depois de muita coisa que aconteceu no mundo, né? E também não é visando o fim das desigualdades sociais que ela acontece, muito pelo contrário. E agora a gente vai entrar em consumo e sustentabilidade. Há críticas a esse sistema de consumo que vão pelo viés ambiental.
a exploração dos recursos naturais para matérias-primas voltadas à fabricação de mais mercadorias como efeito do consumismo e no que se refere à obsolescência programada, produção de mercadorias previamente elaboradas para serem rapidamente descartadas, para que o consumidor compre um novo produto em breve. Então, aquilo lá que a gente já comentou antes, né? Que da obsolescência programada, que os caras já fabricam um produto com o intuito de que ele deixe de funcionar daqui 2 anos para a gente ter que comprar outro, ou em menos tempo até, né? E vários outros exemplos que a gente sabe. E aí, existe também a obsolescência psíquica. A demanda é causada pela insatisfação do consumidor com o produto que possui diante da possibilidade de trocá-lo por outro mais recente, né? Que aí já é outra coisa. Mesmo que o seu celular não pare de funcionar, você já está a fim de ter outro que tenha mais funções do que o antigo. E várias outras coisas, né? Antes tinham umas coisinhas de ouvir música, né? MP3, MP4, tanana. Agora a gente usa menos, né? Mas é um exemplo claro, né? De tipo, vamos lançar depois para comprar depois, né? Mesmo que a gente já tenha toda a tecnologia, a pessoa vai comprar um agora, depois comprar outro. Isso faz com que consumidores e indústrias sejam grandes produtores de lixo, desde embalagens, material publicitário, até dejetos resultantes do uso de produtos que geram problemas ambientais de difícil solução. Então isso, né? Todo esse sistema vai gerar muito lixo e dano ambiental. Além, né, de pegar as matérias-primas, ainda vamos jogar lixo em troca. E aí mais uma chargezinha, né? Esse iPod novo tem mais de 1000 funções. E aí o produtor ali, né? Principalmente a de pifar logo para eu lucrar. O dono, né, das marcas. Quase fiquei citando o nome, gente, que terrível. Mas enfim. E ali um lixo, né, de um monte de iPods jogados. Bom, uma sociedade sustentável tem se tornado uma necessidade e pede uma nova ética para a produção e para o consumo, que priorize o ambiente. E é isso, a gente até citou nas outras aulas, né, alguns exemplos que a gente precisa daquelas atitudes individuais, né, de sustentabilidade, mas que a gente precisa também de uma lógica global aí, né, que todo mundo se ajude politicamente e tal, para a gente ter um novo sistema de não produzir tanto lixo, né, de melhorar o ambiente, por dentro de toda essa lógica. E vamos de mais uma questão, então. Em 1950, ano da primeira Copa do Mundo realizada no Brasil, uma geladeira era feita para durar décadas. A indústria ainda não adotara a obsolescência programada. Em 2014, não passa um ano do lançamento de um modelo e um novo iPhone é anunciado. Vivemos em um mundo 2.0. Ops, já é 3.0. Então, esse trechinho ali de uma revista vai trazer isso, né? Lá em 1950, na primeira Copa, uma geladeira era feita para durar muito tempo. E daí agora, na outra Copa do Brasil, em 2014, as coisas já estavam diferentes. A obsolescência programada estava ali. E então, no ano passado saiu um iPhone e hoje já saiu um modelo novo e tal. O texto apresenta uma das características da globalização, a obsolescência programada, que pode ser entendida como... Vejam aí. E aí, resposta B. Então, obsolescência programada tem a ver com a fabricação de bens com curto prazo de validade para aumento das vendas de modelos mais novos. É isso, né? A letra A vai dizer ali elevado salário dos operários, nada a ver, infelizmente. E a letra C vai trazer que tem a ver com o padrão cultural oriental. Então, não, é um padrão cultural ocidental. Tá, vamos lá para o próximo tema, né, que a gente estudou, que foi preconceito, discriminação e intolerância. Depois dele a gente falou também de gênero, que a gente já vai abranger um pouquinho aqui, né? Então vamos lá. Preconceito são atitudes negativas e desfavoráveis contra uma pessoa ou grupo baseadas em estereótipos que servem para julgamentos prévios. Então, a gente falou primeiro conceitualmente de cada um deles, né? E dos danos que eles causam na sociedade, para as pessoas e tal.
Então, o preconceito tem a ver com isso, né? São atitudes negativas contra grupos ou pessoas ou culturas e que são baseadas em estereótipos negativos. Lembram lá que estereótipos tem a ver com um julgamento que a gente faz, tipo, quando a gente fala estereotipando, né? Tipo, todas as mulheres fazem tal coisa. Ou sei lá, dependendo do tipo de roupa do grupo, a gente acha que eles são bandidos porque eles se vestem daquela forma. Então, isso são estereótipos e eles geram o preconceito, né? O preconceito está relacionado com esses estereótipos. E aí, a discriminação é a negação da igualdade de tratamento transformada em ação concreta. Então, tem a ver com o preconceito ali, mas essa questão da ação concreta está pensando no seguinte: quando a gente exclui grupos, partes da sociedade pela discriminação, né? Pelo preconceito. Então, a gente marginaliza negros na sociedade, mulheres na sociedade, indígenas, várias minorias, né? Que a gente chama. Então, se você exclui grupos ou pessoas, você está discriminando, né? E aí tem vários tipos, a gente falou, a discriminação direta, indireta, que a direta está lá na questão do salário, quando mulheres ganham menos que homens, negros ganham menos que branco, só por causa da cor da pele ou só por causa do gênero, né? Tá, e aí a gente falou da intolerância, que é a não aceitação do outro, e a gente tem vários tipos, né? Intolerâncias religiosas, racial, sexual, e aí a gente falou sobre os danos também disso, né? Quantas pessoas morrem por não serem aceitas pelo outro? Quantos grupos, né? Tá, então vamos lá. A gente falou também de como combater esse tipo de coisa, né? E uma das formas que a gente falou foi o multiculturalismo, que como movimento teórico político em defesa da diversidade cultural que reivindica o reconhecimento e a valorização da cultura das chamadas minorias. Então lembra que a gente falou de minorias sociais, que não é em quantidade, é minoria por desvantagens políticas e econômicas na sociedade, né? Então são esses grupos que precisam de reconhecimento e tal. E aí acho que nessa categoria a gente coloca como formas de combate todos os movimentos sociais pelas minorias, né? Movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT e tudo mais. E aí, uma das formas de combate também são as ações afirmativas, que são maneiras de intervenção política que visam coibir discriminações ou implementar mecanismos de compensação com o propósito de combater as desigualdades no mercado de trabalho, na política, cultura e etc. Então, ações afirmativas ali são formas de compensar grupos que tiveram desprivilégios por muito tempo, né? Dei o exemplo da equidade para vocês lá, e que então tem gente que precisa dessa justiça de oportunidades para conseguir ter as mesmas oportunidades que todo mundo. E aí um exemplo são as próprias cotas, né? Cotas raciais, cotas de gênero na política, por exemplo, cotas socioeconômicas principalmente, que a gente está mais acostumado a ouvir por aí. Tá, então acho que vocês vão lembrar de tudo isso, vamos de questão. A Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Governo Federal do Brasil afirma que ações afirmativas são políticas públicas feitas pelo governo ou iniciativa privada com o intuito de corrigir desigualdades raciais presentes na sociedade acumuladas ao longo dos anos. Buscam oferecer igualdade de oportunidades a todos e podem ser de 3 tipos: reverter a representação negativa dos negros, promover igualdade de oportunidades e combater o preconceito e o racismo. Então aqui esse texto do governo, né, do Ministério dos Direitos Humanos, está trazendo ali mais a questão do racismo, né, a ação afirmativa para a questão do racismo. E a partir da definição, podemos afirmar que, respondam aí. Então, letra A, as ações afirmativas são necessárias numa condição de desigualdade que cerceia os direitos sociais dos negros na sociedade. Bom, é isso. E
Esses foram nossos principais temas do trimestre. Qual desses fenômenos estudados vocês observam com mais frequência em seu cotidiano? Devo lembrá-los, denunciar questões de racismo e tudo mais, direitos humanos, Disque 100, violência contra a mulher, 180. E na aula seguinte, iniciaremos o terceiro trimestre com o tema Matriz Cultural Indígena, dando sequência ao tema iniciado na aula sobre a formação étnica do povo brasileiro. Até lá, fiquem bem!